Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Ambidestra. E nessa sétima temporada, a gente está explorando o tema gestão de mudança e transformação organizacional. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber todas as informações, todas as novidades aqui dos novos episódios em primeira mão. Então, coloca o sininho ali, a notificação para receber as informações. Bom, vamos lá. Então, você sabia que a pessoa passa, em média, mais de 90.000 horas trabalhando durante a sua vida? Agora, imagina se cada hora fosse gasta perseguindo a nossa própria paixão. O domínio pessoal, que é uma das 5 disciplinas de Peter Senge, que é especialista em aprendizagem organizacional, autor do livro A Quinta Disciplina, é como uma bússola para a gente. E a gente já vem falando bastante dele nos últimos episódios, né? Então, gente, o que ajuda a gente a manter o foco no nosso destino, a manter clareza de propósito e ajustar as velas para a gente se adaptar às mudanças de ventos é cada vez mais intenso e frequente. Né? O Peter Senge ele falou que as organizações que aprendem, elas aprendem porque elas fazem os indivíduos dentro dela aprenderem também. Então, colaboradores com esse domínio pessoal são apaixonados, comprometidos e tomam iniciativa, o que acelera esse processo de aprendizagem da organização, né, Li? Exatamente. Nesse contexto, né, de mudanças organizacionais, o domínio pessoal é justamente a disciplina que permite que os indivíduos vejam a mudança como uma oportunidade de crescimento e de inovação também, né? Que eles trabalhem ali propositalmente em direção a essa visão, alinhando todas as ações que eles fazem com seus valores fundamentais. E esse alinhamento garante que os objetivos pessoais e organizacionais sejam perseguidos de forma harmoniosa, promovendo essa abordagem unificada para a mudança. Ao encarar a vida como um trabalho criativo, os colaboradores passam a pensar fora da caixa, né? E desenvolvem soluções inovadoras para os desafios que são trazidos por essa mudança. E essa criatividade é vital para superar os obstáculos e impulsionar iniciativas de mudança bem-sucedidas. E para a gente falar sobre esse tema, hoje a gente tem a Cristiane Achê, ou a Cris aqui, que é uma eterna aprendiz, que é uma conectora de pessoas. A gente já lê aqui o currículo da Cris, mas ela mesma sugeriu, quem quiser saber o currículo dela, vai lá no LinkedIn. A gente traz aqui hoje a Cris, né, como essa grande conectora de pessoas que trouxe da sua carreira executiva essa bagagem, mas hoje como diretora do programa BTW, a BPW da Sampo Escola de Negócios. Ela também é cofundadora da Women on Board, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa linda, né? Membro experiente de conselhos, ela também é hunter de conselheiros dentro dessa jornada que se transforma a cada dia, né, Cris? Bom, Bem-vinda! é um prazer estar aqui com vocês. É engraçado, né? A Andrea, na introdução dela, falou de 90.000 horas. Eu não fiz os cálculos, não, mas eu provavelmente trabalhei mais do que as 90.000 horas como executiva de multinacionais francesas, né? Eu posso falar bobagem ou tem que ser séria sempre? Não, pode falar, fica super à Pode, aqui vontade. pode tudo. Ok, eu fui execuzona de multinacional francesa durante uns 30 e poucos anos, né? E trabalhava mais do que 24 horas por dia, porque eu trabalhava com a Europa e com os Estados Unidos. Então, dava um tempinho aí bastante grande. E só que isso me ajudou muito, tá? Me ajudou muito a entender a importância de estar sempre estudando, sempre criativa. E a única maneira de você poder fazer isso tudo é você tendo entusiasmo e brilho nos olhos, né? Então, eu acho que aí a grande receita que me levou aonde eu cheguei, tanto no mundo executivo quanto pós, foi a minha curiosidade permanente, né? Eu brinco que eu sou uma eterna criança, eu não saí da fase dos porquês, né? E isso, aliado a um autoconhecimento, né? Eu acho que são as duas coisas fundamentais para quem quiser ter um domínio pessoal importante. Eu comecei a tentar me conhecer com mais de 60, né? Então, aproveitem e façam isso um pouquinho antes, porque ajuda muito, né? Então, para quem está só ouvindo aqui, vale também acompanhar no YouTube que a Cris vai, para vocês conhecerem a poderosa Cris aqui com a gente, como ela tá linda, pessoa. Obrigada. Mas é muito bacana, né? Você ter essa busca incessante. Eu decidi sair
do mundo corporativo há 7 anos atrás, depois de um track de inovação com o Cass, né? Então foi um negócio muito interessante porque, quer dizer, eu queria aprender. E aí minha filha na segunda pós fora do Brasil, meu filho já tendo estudado hotelaria na Suíça, eu falei, não, agora dá para cuidar só de mim. Fiz lá as minhas continhas, dá para cuidar só de mim e vou correr atrás de prazeres. Não que eu não tivesse prazer no trabalho, infelizmente, sempre. Isso é uma felicidade, mas que também depende de cada um de vocês, né? Mas eu fui correr atrás de outro tipo de conhecimento e foi sensacional, né? Outro dia, meu filho abriu uma pousada no Piauí e a minha nora, e eu tive que refazer a minha empresa, porque eles abriram 2 meses. E eu abri minha empresa, Joá, há 7 anos atrás. Não tem uma linha do meu objeto social que eu ainda faça. Ou seja, nesses 7 anos, Uau. eu consegui mudar absolutamente tudo que eu faço. E assim, com tesão fantástico, né? Eu me dediquei muito à causa de diversidade. Comecei pela de gênero, porque acredito que essa diversidade abre a porta para muitas outras, mas também estou cuidando de diversidade racial, de etarismo, até por razões pessoais, né? Depois que sábado, completei 64, então a gente efetivamente começa a parar para pensar, putz, mas etarismo nos dois lados, tá? A Lilian comentou que eu dirijo um programa de formação de mulheres para conselho de administração lá na Sampo. Eu tenho turma que tinha aluna de 26 e 62 anos na mesma turma. Que Então, legal. quer dizer, o etarismo não é só em causa própria, não. Também tem o etarismo de jovens, né? O que eu acho bacana. E assim, ser uma eterna aprendiz é o que me motiva, né? Um dia que eu parar de aprender, nem andar de bicicleta, né? Você para de pedalar, não sei se a vida vai ter muita graça, não. Muito bom, muito bom. É isso aí. E aí, Cris, acho que você passou muito tempo também nessa jornada executiva, né? Vivendo processos também de mudança organizacional, né? E queria que você tentasse dividir aqui com a nossa audiência. A gente vem falando muito sobre essa questão de processos de transformação de culturais, né, organizacionais profundas. E como é que você enxerga esse olhar da maestria pessoal, né, desse olhar, dessa transformação individual? Como é que você foi também uma persona nesse processo, né, de mudança? Como é que você enxerga isso acontecendo um pouquinho através da sua bagagem, né? E também você tem uma história assim maravilhosa, né, sobre a sua mudança para a França aos 15 anos de idade. Então, que também, né, deve ter te ajudado muito aí a enfrentar desafios enormes na sua vida. Então, conta um pouquinho aí É, dessas fases foi, aí que você aprendeu. foi muito incrível, né? Eu, carioca, né, e vivi no Rio muito tempo, embora meu pai fosse oficial de marinha, a gente ficou bastante tempo no Rio, só foi para Floripa e Brasília antes de morar 2 anos na França. E era super CDF, né? Era ótima aluninha. Eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade, aprendi gramática inglesa antes da brasileira, da portuguesa e tal. E aí chegou um convite para meu pai ser adjunto naval em Paris e fomos. E eles tiveram a brilhante ideia de me inscrever num liceu francês. E eu não falava uma palavra de francês e falava bastante bem inglês, falava inglês melhor do que eu falo hoje, inclusive. Perdi bastante. E foi curioso, né? Porque 15 anos é equivalente ao primeiro ano científico, agora deve ser do segundo grau, ou oitava série, sei lá, como é que é. Lilian, por favor, traduza para quem é, é, É o médio, né? Às vezes é, até eu me perco.
Que bom, então gostei, obrigada. E aí, quer dizer, o professor não escreve mais no quadro, não, ele dita matéria, etc, etc. E para mim foi uma catástrofe. Eu não sabia uma palavra de francês, não sabia que livro era livro, que o Napoleão escrevia numa tábua, que ele assinava um tratado. Então, para mim foi um inferno. Cheguei em casa um dia e falei: olha, galerinha, não estou entendendo nada. E meus pais foram brilhantes. Eles me deram a primeira grande lição de vida, que foi o meu motor aí a vida inteira. Ok, se você quiser ir para uma escola americana, vai. Tem, em Paris tem, já tinha naquela época vários. Agora é o primeiro fracasso da sua vida, né? Tipo, você entra para uma escola e pede para mudar. Você quer isso mesmo? Ou seja, eles conheciam a filha que tinha, foi um grande desafio. 2 anos depois, eu estava passando o baccalaureat, que é o equivalente do vestibular aqui no Brasil, e com notas melhores do que as francesas. Então, e os franceses, porque tinha meninos naquela escola, num liceu público, né? Ou seja, toda vez que eu tive algum problema na vida, eu me lembrava disso. Você vai recuar? E fui, né? Então, eu acho que eles foram assim fantásticos e entenderam que era possível. E é engraçado, né? Eu agora em Corpus Christi, eu fui fazer um retiro. Eu disse que eu estava buscando aí um autoconhecimento, fui fazer um retiro com um cara incrível chamado Cadu Cassal, e ele falou: olha, Cris, tem uma trilha de 15 quilômetros. Eu falei: 15 quilômetros no plano, tiro de letra. Só que não era. Ele falou: não, tem uma ladeirinha. Não eram 15 quilômetros, eram 25, e a ladeirinha foi um desnivelamento de 1.400 metros, ou seja, eu quase morri. Tá fácil. E aí eu falei: puta, Cadu, você é louco, né? Eu podia ter morrido, meus filhos iam te processar. Ele falou: não, Cris, eu tinha certeza que você ia conseguir. Aquele desafio seria muito bom. Ou seja, eu revivi na Chapada dos Veadeiros uma sensação que eu senti quando eu tinha 15 anos. Quer dizer, foi um negócio muito incrível. E o mais incrível da história toda é que muitas pessoas me ajudaram, fisicamente, inclusive. Mas cada um me ajudava do seu jeito, né? Eles tinham um rodízio, vocês nem conhecem essa história, né? Mas eu achei que era legal compartilhar, para a gente ver como a gente pode mudar a personalidade também. Eu sempre fui mega blaster controladora, como todas nós que chegamos em algum patamar importante, e cada um me dizia um troço: não, faz o passo pequeno, o passo grande, aperta aqui, bota o pé desse sentido, bota o pé paralelo, o pé perpendicular, não sei o quê, papá. Cara, na minha versão antigamente, eu diria: gente, para tudo, se reúnam, decidam o que eu tenho que fazer. Não é possível esse troço. Não, eu acatei e segui o que cada uma daquelas pessoas que gentilmente estava me ajudando fazer, e fiz. Então, quer dizer, foi assim, para mim, um takeaway gigantesco. Eu, eu tive a humildade de seguir o que os outros estavam me dizendo para fazer, e ali a maioria podia ser filho, quase neto meu, e foi incrível, porque eu confiei, me entreguei, e cada um do seu jeito. Eu respeitei a autoridade de cada um em um momento diferente. E Para quem fluiu. está acostumado a mandar como eu, cara, juro que foi um exercício incrível, mas foi sensacional. E você lembra algum exemplo como esse também nessa sua passagem, nas suas passagens dentro das organizações, assim, de momentos também assim chaves de mudança que te provocaram Opa, acesso da sua aí, zona de conforto? puta, eu tive vários, né? Primeiro, eu trabalhava na Aeroespacial, que é que fabrica fogão, foguete, míssil. Olha só, mulher falando, fala de fogão é um absurdo, né? Depois tem uma passagem ótima com relação ao fogão, que eu não sei se eu posso contar publicamente, mas no mínimo depois eu conto para vocês. Tá? E aí, foguete, míssil, helicóptero, avião e satélite. Super feminina, né? Eu tive que me adaptar de uma maneira, né? Eu era gringa brasileira na França, fabricante da Airbus, tá? Entre outros, Exocet, etc. Brasileira, gringa,
foi difícil, né? Eu tinha que passar por um processo de autorização para ser habilitada confidencial defesa, né? Porque eu cuidava também de. Hoje eu acho que não sei se eu teria coragem de aceitar trabalhar numa empresa que fabrica míssil, né? Como a gente também muda, mas Pois é. 40 anos depois é um pouquinho diferente, mas a gente, para se dar boa consciência, né? A tecnologia usada para o coração artificial era baseada na tecnologia do míssil, então Que era fantástico. uma coisa que a gente facilitava. Mas foi muito difícil, né? E teve um dia que eu sofri um assédio. Um cara tentou me beijar e logo no começo, né? Então eu era super jovem, brasileira, que tinha reputação de, né? O Bois de Boulogne estava cheio de brasileiras. Então foi um negócio meio complicado. E a gente conviveu depois. Eu dei uma bolacha no cara, a única bolacha que existe para mim, né? Porque o resto é biscoito. Mas e a gente conviveu. Ele era líder de uma área paralela à minha. A gente conviveu durante 10 anos. Naquela época você não podia dizer que tinha sido vítima, né? Ele calou a boca, eu calei a minha, e foi um negócio difícil culturalmente para mim aceitar. E uma outra passagem que foi muito difícil para mim foi quando a GE comprou a Alstom. Isso foi o meu último ano e meio. Eu era responsável por toda a parte de estratégia e de engenharia financeira, etc. E fui a ponte com a França nesse processo. E, cara, quando os americanos chegaram, eles não entenderam a cultura francesa, né? Então foi um negócio muito complicado. Foi engraçado porque eu já tinha participado de várias aquisições, eu comprando, e a gente tratava maravilhosamente bem os comprados, né? Em algumas empresas, inclusive, deixávamos o comprado liderando. E nesse processo com a GE não foi isso, eu não tenho o menor problema de dizer isso publicamente. Foi muito pesado. E a gente era Legacy Alstom, né? Então a gente se sentia muito mal, mas consegui ir levando. E aí foi muito bacana, porque como eles me tiraram todas as minhas responsabilidades, eu falei assim, puta, o que eu vou fazer agora, né? Tô ganhando o que eu ganhava e aqui sentada sem fazer nada. Aí resolvi entrar em todas as comunidades de LGBTQIA+, de não sei, mas tudo. Aí eu aprendi muita coisa que eu não tinha tempo de fazer quando eu era executivo. Então foi sensacional. Até eu cheguei a me fantasiar de Mamãe Noel para distribuir presente nas comunidades que a empresa ajudava. Então foi um negócio assim incrível, quer dizer, como fazer do limão uma super caipirinha, né? Então, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, tentando ocupar o meu tempo até. Nunca pensei que eu fosse precisar de pistolão para ser demitida, né? Mas pedi um pistolão para o número 1 lá na França, cara, pelo amor de Deus, diz para os caras me demitirem, porque Hum, deixar 28 anos de fundo de garantia na mesa não vale a pena, né? Meu Deus. E você vê, né? Então é justamente essa provocação de buscar, né, os novos caminhos e oportunidades. Essa situação que você tem, vou continuar me aprimorando, me desenvolvendo dentro dessa situação. E isso te abriu para muitas outras coisas, né? Tudo isso, toda essa Abriu vivência. minha cabeça, quer dizer, É, hoje eu sou uma grande defensora do movimento LGBTQIA+, por conta disso, né? provavelmente por essa passagem lá, É isso aí. né? Então, quer dizer, o quanto é importante aí, né? Não é à toa que vocês esse flow organizacional e essa preocupação com a ambidestria, né? O quão importante é ter a cabeça aberta, né? Eu fui aprender a respirar com foi ano retrasado, não ano passado. Em março do ano passado eu aprendi a respirar, gente. É. Senão a gente fica sempre querendo ficar ocupada Loucura. demais, né? Não, eu fui aprender a respirar literalmente, não é no sentido figurado, não. Eu fui fazer um Ah, retiro em Noronha com o Henrique Pichile, em Mu, a Escola do Mar, Kátia Tocoro e eu. A Kátia me chamou para ir para. Tem aí uma formação de liderança no mar.
Eu falei, puta, Kátia, não sei do que se trata, mas em Noronha com você eu vou. Eu virei sócia da empresa. A Kátia e eu viramos sócios. De tão maravilhoso que foi, de tão transformador. Então, quer Olha dizer, é só. assim, tá com a cabeça aberta, né? Eu acho que É, é o caminho totalmente. para tudo. É. Ô, Cris, e conta, né? Porque assim, mais recentemente você viveu essa outra migração, né? Que foi sair desse mundo de indústria para entrar no mundo acadêmico, né? Você comentou aqui sobre a liderança que você tem ali desse curso de conselheiras, né? E mais uma vez o domínio pessoal entra aí com um papel importantíssimo nessa transição, né? E agora você tem essa questão também de entender dentro do lifelong learning, que a gente já sabe que existe muitas vezes, né, uma tese das mulheres ainda mais nessa questão do lifelong learning. Acho que eu e Didi também aqui representamos um pouco esses números, né? Mas quais são os números que comprovam isso, né? Você que está aí hoje dentro da escola e vendo as coisas acontecendo. Então, conta dessa transição e também dessa questão Não, do a feminino passagem aí dentro desses números. foi incrível, né? Porque, na realidade, eu sei que nada acontece por acaso, mas eu já estava no meu período de aviso prévio, né? Já tinha decidido que ia sair, e na quarta-feira, antes do meu penúltimo, no meu antepenúltimo dia, foi o almoço de posse lá do IBEF, do Conselho do IBEF. E eu já sabia que estava saindo do mundo executivo, e geralmente esses institutos, muitos conselheiros também contribuem com a empresa nas quais os conselheiros dos institutos, elas geralmente contribuem. Eu falei, olha, chamei os meus pares, falei, galerinha, é o seguinte, estou saindo do mundo executivo. Ah, não, mas você está saindo do EGE. Eu falei, não, eu estou saindo do mundo executivo. A decisão foi tomada e, se quiserem, o meu suplente assume a minha vaga de conselheira. Não, de jeito algum, não sei o quê, papá, papá. E um dos meus pares, José Cláudio Securato, fundador e presidente da São Paulo Escola de Negócios, ele falou, como assim? Você está saindo da GE? Você não vai voltar para nenhuma outra empresa? Não sei o que. Eu falei, não. Podemos almoçar? Eu falei, podemos. Segunda-feira eu estou livre. Almoçamos na segunda e ele habilidosamente me convidou para dirigir esse programa. Eu escolhi a palavra porque eu não sei se foi sacanamente ou habilidosamente, tá? E o porquê eu talvez sacanamente? Falei, putz, cara, meu primeiro dia de liberdade, você já me propõe alguma coisa para começar no dia seguinte, né? Porque isso foi em março e a turma começava no final do mês. Cara, minha filha na época morava em Londres, meu filho morava na Suíça. Eu falei, cara, eu estava pensando em viajar um sabatiquinho, no mínimo uns 3, 4 meses, né? Não, Cris, é agora. Eu falei, me dá 48 horas para pensar. E aí, nessa minha reflexão, e eu acho legal compartilhar com vocês, eu tinha, isso foi em março de 17, então eu tinha 17, 56 anos e 2 meses, 3 meses depois eu fazia 57. E aí eu parei para pensar em algumas coisas que eu acho que são importantes as pessoas que estiverem pensando em fazer sabático refletirem. A nossa reputação, ela tem uma data de validade, né? E conforme o tempo vai passando, essa data de validade ela pode ser ou mais longa, se a tua reputação for sensacional, ou mais curta, se você começar ficando muito veinha ou veinho, né? E aí eu pensei muito, e 48 horas depois a gente teve um outro almoço. Eu falei, Zé Cláudio, eu topo com algumas condições, sem nenhuma arrogância, mas com algumas condições. A primeira delas era eu não queria ser CLT de jeito algum, que eu queria ter autonomia, etc. Isso para mim era importante, poder atuar em outras áreas, e eu não deixei a Lilian comentar, né, mas eu faço 400 mil coisas, né, além de ser cofundadora do OB, embaixadora da ABCD, eu tenho milhões de chapéus, perdão. Então, isso para mim é uma coisa que era importante. Ele falou: ótimo, aqui é PJ mesmo, mesmo que você não quis, mesmo que não fosse uma condição, seria.
A segunda, eu falei, olha, não quero ser vendedora, não quero meta comercial, uh, eu dirijo o programa, ponto, mas não me bota para vender o programa. Ótimo, sem problema. No fundo, eu sou uma grande vendedora do programa, né? Mas é bom porque eu não queria ser comissionada, né? Porque eu queria ter a liberdade, né? Quando eu entrevistasse a Andréia ou a Lilian, eu não queria ter nenhuma meta, eu queria só aceitá-las e eu sou muito o grande trunfo desse programa são as alunas, então eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho uma preocupação muito grande na seleção, então eu reprovo muita gente, sim, ok? Mas então eu não queria ter essa meta comercial. Depois, esse lance de só mulher, eu confesso publicamente que esse fundo rosa nunca foi a minha cor predileta, tá? Eu comecei a usar rosa na roupinha de beach tênis, mas até então nunca tinha usado rosa. Mas aceitei, tá? Podia ser laranja em homenagem à minha cor predileta, mas fico rosa sem estresse. Ambidestra é laranja e rosa. Para quem está no YouTube aqui, a gente está aqui no fundo bordô e rosa. Ok. Então, só para dizer que me incomodava no começo, tá? Vocês podem achar bizarro, mas eu falei, cara, eu nunca convivi com mulher, eu vendia foguete, míssil, helicóptero, satélite, depois vendia turbina, gerador, trem e metrô, e VLT. Então, num mundo totalmente masculino. Eu não sabia como é que eu ia lidar com isso. Eu falei, vamos combinar uma coisa? Assim, a gente, quando tiver 40 ou 50 alumni em conselho, a gente abre para homem. E o Zé Cláudio foi brilhante e sacana. Ele entendeu que isso para mim era importante. Tá? Eu digo isso na frente dele e ele provavelmente vai ouvir o que a gente está dizendo. Né? Ele me enganou, ele me enrolou muito habilidosamente. Falou, Cris, ok, de acordo contigo, vamos bater o martelo no número um pouco mais lá para frente? Ok. Eu estou entrevistando, estou fechando a turma 17, que começa agora. Eu entrei na turma 2. Ou seja, esse número nunca foi batido. E hoje, eu honestamente acho que tem espaço. E o mais incrível, olha o meu próprio viés, tá? Eu falo muito dos meus defeitos publicamente. Eu não achei que tivessem, já tem 550. Não achei que tivessem 550 mulheres capazes de fazer esse programa. E tem. E, e hoje, se eu entrevistasse alunas da turma 2 ou 3, talvez elas não fossem aceitas. Quer dizer, a qualidade de quem está entrando agora também é excepcional, talvez melhor. Então, como a gente, mesmo mulher, tem alguns A vieses, gente né? mesmo, né? E a gente, até no nosso papo, a gente estava falando sobre isso antes, né? Um pouquinho de o quanto que a mulher é tão exigente com ela mesma, né? Que você mesma vai se blindando das oportunidades, assim, até mesmo essa questão de posição de conselho e tal. Não sei, o que. Acredito que muito mais homens, com muito menos requisitos, né? Se enquadrando em muito menos requisitos, estão se candidatando muito mais do que as mulheres, que a gente acha que a gente tem que estar 110, 120% preparado. Zilhões, zilhões de estudos com relação a isso, É. né? Assim, sempre quando eu começo alguma entrevista, não, eu já sou conselheiro, eu quero ser conselheira, mas eu tenho que me preparar. Quer dizer, Uhum. eu já mentorei diversos homens, Nunca falaram isso. nunca se preocuparam com isso. Eles já eram fodásticos, né? Eles já tinham sido CEO, já foram CEOs de empresa, então. Só Uhum. que, por exemplo, soft skills de um presidente de empresa não são os mesmos de um conselheiro, né? Uhum. E na BPW eu cuido também de soft skills, né? Então é uma coisa é, é curioso, né? Quando eu saí da GE, eu continuei recebendo zilhões de convites para a função executiva. E eu indiquei sempre muitas mulheres. Eu nunca desligava o telefone com o Hunter sem indicar alguém. Foram mais de 42 pessoas que foram contratadas em vagas que inicialmente eram minhas, para mim. E aí teve uma coisa incrível. Teve uma mulher
Eu sempre, quando indicava, eu falava, avisava, olha, estou te indicando para uma vaga. E aí uma mulher falou assim, não, Cris, de jeito algum. Se era uma vaga para você, essa cadeira é muito grande para mim. Eu falei, tudo bem, eu vou avisar o Hunter para não te ligar. E desliguei o telefone, problema teu, né? Você acha que você não é boa? Eu não ia arriscar a minha reputação de te indicar se eu não achasse que você fosse boa. Aí, 2 minutos depois, ela ligou, não, não, deixa. Ela ainda é CEO até hoje, tá? E isso tem 7 anos. Muito bom, Ou muito bom. seja, tem que confiar em si, né? É isso aí. E aí, Cris, assim, até a gente emendando aqui nesse ponto, né, de mais mulheres na liderança, mais mulheres no conselho, enfim, a nossa audiência aqui é 70% mulher, mas obviamente a gente fala de assuntos que todos os homens também têm super Mas isso, interesse. desculpa eu te interromper, tá? Isso tem que Imagina. buscar uma maneira de reverter, tá? Sim, sim, Porque sim. a ambidestria não é uma Não, qualidade. Assim, quanto mais ambidestria nós virmos na liderança, em tudo, melhor vai ser o mundo, né? E não esquecendo, e aí fica a dica aí para os homens, os poucos homens que estão nos assistindo, eu nunca queimei sutiã, nada disso, tá? Eu só queimei taier, graças a Deus, e foi uma felicidade muito grande para mim. E doei muitos, lógico. Mas umzinho eu queimei pelo lado simbólico. Mas a gente está percebendo agora, em Terra 2, que as características não é uma questão de o mundo agora vai ser feminino. Durante muitos anos, as características de um bom líder ou de um bom conselheiro eram muito ligadas a soft skills masculinas, né? uhum, Então a gente precisava botar na mesa, mesmo quando não tinha, porque as empresas precisavam de líderes com esse tipo de característica. E quem tinha esse, essa característica eram os homens que saíam para caçar, que tinham guerras entre as tribos. Então, culturalmente, isso aconteceu. E agora a gente está tendo um shift muito interessante que, por acaso, as qualificações do futuro, as soft skills que estão sendo os comportamentos do futuro, das novas, já não é nem do futuro, das novas profissões, elas estão muito embedadas nas mulheres. é, Então, é o cuidar, é isso, é aquilo. Mas só que os homens podem desenvolver essas. é, Da mesma maneira que a gente botou na mesa sem ter, eles podem desenvolver essas capacidades, né? Então, eu acho que é muito importante a gente abrir isso, né? A gente agora está no mundo do E. A mulher sempre foi do E, né? A gente cuidava de tudo. Então, isso eu acho que é muito importante. E assim, quanto mais homens souberem disso, melhor será a vida deles lá na frente, né? Então, tentem divulgar, usem o lado mais bordô, né, que é de vinho, desse fundo, para os caras quererem mais estar aqui. é. Mas, assim, se cada mulher encaminhar o link desse nosso bate-papo para uns 3 ou 4 homens, a gente está ajudando muito E aí, assim, o futuro. é isso aí. E aí, até te complementando, assim, a gente já fez, inclusive, alguns episódios, acho que na segunda temporada, se não me engano, a gente fala bastante sobre essa questão da ambidestria, no equilíbrio do soft e do hard, né? Então, o soft nesse sentido da sensibilidade, da criatividade, da generosidade, todo esse lado, né, de soft skills, e o hard, que é o técnico que a gente vai precisar ter para inteligência artificial, tecnologias, tudo isso que vem aqui na frente, né, esse equilíbrio. E aí a gente traz também, dentro desse conceito da nossa interpretação da ambidestria, do feminino e do masculino, que é justamente esse equilíbrio que a gente fala que não tem gênero, né? Tem homens, os homens precisam desenvolver essas habilidades femininas que estão ligadas a, não quer dizer que é homem ou mulher, mas essas energias, a gente falou bastante isso com a Maria Silvia do capitalismo consciente e tal, da É, liderança Shakti, a gente fala bastante sobre isso. ela é a VPET, tá? Super parceira nossa, tá sempre aqui junto, a gente escreve artigos juntas, tal.
falando justamente dessa questão da liderança mais criativa, mais intuitiva, né, mais sensível, que homens precisam desenvolver, e as mulheres, que nem você falou, começando do Execuzona, que foi maravilhoso isso, não sei se todo mundo entendeu exatamente o que ela falou, a Execuzona mesmo, é isso mesmo. Muitas Mas mulheres era, ficam, né, muitas mulheres ficam muito masculinas, trazendo muito esse lado da disciplina, do foco, da direção, que é o que a gente vê no mundo das organizações, né? E aí, o nosso tema... a gente se fantasiava de menininho. É, Quase botava gravatinha, cara. Eu tinha um Tailleur Príncipe de Gales que eu achava o máximo, gente. uhum, Olha que incrível, né? isso aí. Era igual ao do meu marido, na época, o pai dos É. meus filhos. Muito bom. É É duro, isso né? aí. Muito E aí, bom. e o quanto isso é importante, né? Conectando ao nosso tema aqui de organizações que aprendem, né? Esse equilíbrio das duas coisas. Porque quando a gente fala das habilidades ou dessas energias muito masculinas dentro do ambiente organizacional, ela é hierárquica, ela é comando e controle, ela é sim ou não. E aí ela não permite essa abertura que esse outro lado que a gente traz aqui, da adaptabilidade, da sensibilidade que permite o crescimento e o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, acho que a Cris representa muito bem essa fala muito bem dessa dualidade aqui, né? É isso aí. Ô, Cris, É, e você ali no começo estava falando um pouquinho sobre outro tema, né? Os nossos eixos da ambidestria, eles vão se ampliando, né? Como a Didi estava falando, a gente tem toda essa questão de equilíbrio de estratégia, que é o curto prazo com o longo prazo, né? As estruturas, as habilidades, as forças masculinas e femininas, e assim a gente vai ampliando a ambidestria também para uma questão de diversidade etária, né? Que você trouxe ali um pouquinho no começo, de uma realidade tão presente nas organizações, e trazendo para o nosso tema aqui de aprendizagem organizacional também, né? Então, como que a ambidestria geracional, na prática, você vê sendo aplicada hoje ou não, né? Você está muito próxima de conselhos de empresas, de, enfim, essas executivas todas da BPW, né? E o que que os líderes ainda não estão captando nesse sentido, na sua opinião? falta muito, tá? Nesse sentido, eu acho que falta, mas falta também da cabeça do objeto do etarismo. É um pouco bizarro o que eu vou dizer, tá? Tem um cara que, assim, é o meu ídolo total, que é o Chip Conley. Tá? Para quem já foi no SXSW, aliás, eu também levo grupos do SXSW com a Andrea Biscari, com a Fernanda e com a Pinguim, é, é inacreditável esse cara, o que ele conseguiu fazer. Tá? Ele foi um dos caras que criou o conceito de hotel boutique nos Estados Unidos. 15 anos depois, ele foi o mentor do CEO do Airbnb, que era o oposto, quer dizer, que estava destruindo a indústria dele. E ele contando, e isso vale muito a pena, tem vários livros deles, vários TEDs, ele tem uma escola chamada Eldred University. Ele entendeu o quanto o jovem pode ensinar para o velho e o velho pode ensinar para o jovem. Tá? Isso na empresa. Então, toda vez que alguém dizia alguma coisa que ele não entendia, ele pedia para explicar. Ou ele gugava, ou ele isso, ou ele aquilo. Eu, a vida inteira, fiz isso, né? Eu me lembro lá na França, lá com 15 anos, que eu não sabia uma palavra, quando alguém dizia stylo e eu não sabia o que, que era, e eu achei os meus caderninhos onde eu anotava a tradução de tudo, gente. É inenarrável o troço desses. Mas voltando, eu tive aluna em conselho fiscal cuja conselheira de administração no comitê de auditoria se ofendeu porque ela era jovem e criticou as contas e não aprovou conta. Olha que absurdo, isso em 2000, nós estamos em 24, deve ter sido em 2022, 2022 ou 2021. Ainda existe isso. Mas também tem a arrogância do jovem que chega numa empresa e quer ser o CEO 3 anos depois. Então, quer dizer, não tem culpa de ninguém, mas vai ter que ter uma aprendizagem
de como esse povo vai conviver e como a gente vai extrair o melhor de cada geração. Nós estamos agora com empresas que têm 3, às vezes 4 gerações diferentes trabalhando, É isso aí. né? Tem uma busca legal por pessoas mais experientes, quer dizer, estão voltando. Aquele filme do Robert De Niro, o Estagiário, que é uma comédia, mas não é tão comédia assim, né? Tem muita verdade naquele filme, né? Você tem Super. alguns países que estão trazendo de volta executivos aposentados e estão É, aportando. Mas aí tem que ter uma vontade dos dois lados. O mais velho não pode chegar arrogante, não, eu sei, ou no meu tempo era assim, cara, não é, o teu tempo era o teu tempo, agora é agora. Né? Então tem que ter uma postura muito aberta. Né? E, no fundo, toda a nossa conversa hoje, ela está sendo muito em cima de abertura de quem quer aprender, de quem quer ensinar, mas assim, é abertura total e assim, abertura sem ego, né? É isso aí. muito difícil, né? Assim, eu vejo muitos grupos de mulher, eu não participo de grupos só de homens, né? Então não posso dizer como é que acontece. Provavelmente não. Mas assim, muitos grupos de mulheres, vários, não todos, que se acabam por ego. Uhum. Né? Então, eu brinco, para as coisas darem certo, você tem que deixar o ego, a agenda pessoal e o celular fora da sala. Muito Então, se bom. deixa essas três coisas fora da sala, a gente pode conversar legal, né? É, Mas se não fica um negócio muito hipócrita, fica um negócio muito surreal. Tem E assim, presença. por que que a gente não tem... Eu já dei uns blackouts aí no grupo, no grupão da BPW, tá? Não vou ter... A polarização em alguns momentos existiu, mas é inacreditável como é que a galera, umas torcem pelas outras. Teoricamente, são concorrentes em vaga de conselho, mas Uhum. quando cada uma consegue alguma coisa, tem uma vibração legal. No Xi, tem uma vibração legal, que é um grupo que a gente faz parte, né? Tudo É, bem, tem um pouquinho de ego, mas tem uma vibração bacana de torcida, né? Então, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Não tem assim, ninguém mais lidera porque sabe mais. Conhecimento, se não for compartilhado, não serve nada, para é isso nada, aí. né? Então, assim, abrir a cabeça, compartilhar. Cara, eu era poderosérrima, eu cuidava da estratégia, eu sabia das coisas e guardava para mim. Opa, era sinal que eu era fodástica. Cara, É, hoje, outros eu, tempos, né? a minha síndrome Outra anti-faraó. maturidade, né, Cris? Acho que é Mas esse não é uma questão de aprendizado. maturidade só, não sou só eu, é que É, todo mundo deveria pensar assim. é Né? verdade. Eu sempre gosto de falar da minha síndrome, né? Não sei se ainda dá tempo, ou se a gente está estourando aí, que eu a falo gente já demais. vai para o finalzinho aqui, que a gente tem que Bom, fazer então umas eu deixo. Mas você gosta de falar da síndrome e de repente entra aqui no contexto. Não, é que, assim, eu hoje, eu acumulei muita coisa na minha vida, né? Eu acumulei conhecimento, eu acumulei sucessos, derrotas, grana, momentos felizes, momentos tristes. Cara, para que serve eu levar isso para o túmulo? Nada. Então, o meu grande objetivo hoje é compartilhar mesmo, compartilhar tudo, né? E assim, quando vou por um SXSW, cara, o tesão de fazer um download é sensacional. Adianta eu ir para lá e só, tá legal, Uhum. É, postar lá é que isso aí. tive, né? Então, Você é das e nossas. quanto mais pensar nisso, quer dizer, esse projeto de vocês é uma prova de que tem que compartilhar mesmo, né? Já estão É, na sétima temporada, quer dizer, quantas pessoas já não vieram aqui compartilhar? Quer dizer, é é uma. muitas. Estamos no 54 aqui com você, Cris. E vida Tá longa, vida vendo? extra. Que É bom, isso que aí. bom, Muito que bom. bom. E o nosso conceito todo é justamente essa questão de compartilhar, de troca, de crescer junto, de atuar em rede, né? Bom, mas vamos lá para o nosso encerramento. A gente tem um ping-pong agora aqui para a gente fazer, que é assim, a primeira coisa que te veio em mente, rapidinho, Cris, justamente para pegar no improviso, tá? É, vamos lá. Fico em estado de flow quando?
respiro. Ó, muito bom. Cris, essa aqui, para você, eu acho que a lista vai ser gigante, mas vamos lá. A última coisa que você experimentou fazer pela primeira vez? A última é uma festa com samba de meio-dia às 11 da noite. Mudança Mas, é? eu tenho milhões de outras coisas que Pois, eu né? fiz pela Windsurf primeira está na vez. lista, Tá, kitesurf, windsurf estão na kitesurf, lista. uma opção de coisa. Puta, é maravilhoso. Desculpe, o que que você me perguntou, Déia? Vamos para a próxima. Mudança é? Ser feliz. Arriscado, é muito arriscado, mas é um caminho da felicidade, tá? E aí eu sei que a ping-pong eu não devia falar mais do que 30 segundos, mas assim, quem tiver filho em idade, sei lá, adolescente, ou mesmo se você. Eu não fiz essa viagem com os meus filhos, tá? Uhum. Mas eu entendi muito de vida quando eu fui em Galápagos, tá? Hum, É uma viagem que eu levei meus filhos para muitos lugares do mundo, tá? Mas essa eu me arrependi de não ter levado. Eu entendi o que que é transformação e o quanto é importante a gente estar aberto para a transformação. olha aí que dica O boa. mesmo passarinho, ele tem bico comprido na ilha que tem pedra. Ele tem a perna comprida na ilha que tem lama. Cara, quem sobrevive nesse mundo não é o mais forte, é o que tem maior capacidade de aceitar a mudança e se adaptar, tá? Então, a tua pergunta de Que mudança, lindo. desculpe, mas não dava para não contar essa historinha. Maravilhoso. Isso aí, adorei, adorei. E, Cris, para a gente terminar aqui, né? Acho que também deve ter uma lista grande, a gente deixa aqui para dar os hiperlinks para todo mundo de leitura, curso, conteúdo, o que que é imperdível aí que está na sua lista? Os meus imperdíveis, eles estão mudando, tá? Eu voltei a ler, que eu tinha diminuído muito, né? Então, eu voltei a estudar filosofia. Os estoicos estão assim me apaixonando. Num momento de vida difícil da minha mãe não está legal e não está legal há muito tempo. E assim, a minha incapacidade, né? Eu tinha muita dificuldade de lidar com a morte. E eu estou aprendendo muito, mas muito, muito mesmo. E assim, só por respeito a ela, eu vou fazer uma campanha pró cuidados paliativos, pró eutanásia no futuro, tá? E os estoicos têm me ajudado bastante. O espiritismo, eu fui batizada católica, papapá, papapá, mas o espiritismo também tem me ajudado bastante. O tipo de leitura minha, eu vou e assim, e leio muita coisa ao mesmo tempo. Até fui olhar aqui para o lado para ver o que eu estava lendo. Assim, não leiam só coisas relativas ao trabalho de vocês. Quer dizer, ampliem. Tem que ler sobre inteligência artificial, sim, mas não tem que ler só sobre inteligência artificial. Tem que ler um bom romance. Eu gosto muito de podcast, até série. Eu não sou muito de série, tá? Tem mais de uma temporada. Não sei se eu não gostava de novela da Globo antigamente. Então, quando tem muitas temporadas, eu já me apavoro um pouco. Eu sou assim também. Mas 7 temporadas de ambidestria, tudo bem. Essa Essa é boa, essa é boa. Obrigada, Cris. mas Até assim, porque cada temporada, né, tem uma Essa é temática boa. nova. mas assim, tentar também ser o mais aberto possível. Até coisa que pode parecer chata, legal fazer. E uma coisa, né? Se tá ruim, para de ler. Eu antigamente começava um livro, eu me obrigava a ler até o final. Cara, não faz Tudo bem. sentido. É que nem palestra da XSW, cara. Tá ruim, muda de sala rápido, não perde tempo, né? Então, assim, dá uma forçadinha, mas uma coisa que eu ainda não faço e que muita gente faz é o audiolivro. Eu ainda gosto muito do livro de papel porque eu rabisco muitos livros, né? E agora, por exemplo, ganhei um livro da minha Cis, né, da minha irmãzona, que é a Kátia Tokoro, que é sobre o sono, a importância do sono.
Então, alguns livros que possam te ajudar a melhorar a tua higiene de vida Muito bom. também, eu acho bacana. Mas tem trocentas Bom, mil que listas. diversidade, hein? Diversidade de assuntos. Muito bom, Cris. Obrigada pelas dicas. Que papo bom, gente. Olha que gostoso. Cris, Obrigada. Já acabou, obrigada. né? Que pena. Ah, não é? Vamos fazer, Mas, marcar o Foi tão ó, próximo. bom. só, Podia só chamar para um o pessoal, chopinho aqui, hein? só para o pessoal ficar morrendo de inveja, a gente vai cortar, mas vai continuar conversando, tá? Né? Boa, é isso Bom aí. demais, Cris. Obrigada, Muito bom. Cris. Foi uma aula. Eu não tinha como terminar esse podcast melhor com essas suas dicas aí, que de fato, na espiritualidade, esse crescimento pessoal, que faz toda a diferença quando a gente está falando de personal mastery aqui, né? De desenvolvimento humano pessoal, que é o tema da vez aqui. Obrigada. Bom, Show. Fiquem bem. obrigada. Também. Sigam a ambidestria. Isso aí, no Instagram, no YouTube, aqui ó, no Spotify, é Ó, claro. E até a eu já próxima, né? botei, Hum. eu já botei para o sininho tocar para mim, tá? Eba!